a história do Espírito Santo contada através da saga dos imigrantes italianos. Este é o tema do nosso Mídia de hoje e vai entrevistar dois jornalistas apaixonados pelo tema. Ézio Pessali, especialista em rádio educativa com experiência no Brasil e exterior, e a pesquisadora, cineasta e escritora Glessi Coutinho. Os dois mergulharam na história dos italianos e resolveram trazer para o público as experiências dessa rica cultura. Ézio, eu queria agradecer a sua presença aqui no Mídia. E você está tentando lançar um livro sobre imigração italiana. De que trata esse livro? Esse livro tem uma história interessante. Caiu na minha mão por acaso, numa época em que eu nem me interessava pela história da imigração italiana no Espírito Santo, me interessava apenas pelos meus antepassados que tinham vindo da Itália, mas era uma coisa muito restrita a mim e minha família, né? Aquela coisa bem caseira, né? Até que um dia eu fui levado a conhecer uma pessoa que tinha circulado pelo interior do estado. Ele era um oficial da reserva da Polícia Militar, e nessas andanças dele pelo interior do estado tinha sido chefe de escoteiro, delegado e outros cargos, que era interventor em municípios. Chamava-se Major Eugênio Assis, quer dizer, coronel, mas ficou com o nome de major, não sei porquê. Eugênio Assis, você conheceu? Conheci. Morava na Praia do Canto. Conheci. Tinha uma casa abarrotada de documentos, manuscritos, registros de transcrição como se diz, de venda de terras em cartório, correspondências dos mais diversos tipos de documentos entre pessoas das mais diversas atividades. Ele tinha, assim, essa preocupação de, por onde ele passava, ele procurava reter para preservar, e guardou tudo na casa dele. Ele escrevia as efemérides da Gazeta. A gente foi atrás disso para pedir autorização a ele para buscar, para colocar as efemérides capixabas e a história do Espírito Santo em datas que ele fazia na Gazeta. A gente queria dar um conteúdo mais cultural, voltado para a história do estado, para a Rádio Espírito Santo, onde eu era chefe do jornalismo. Aí fomos na casa dele, eu e o Ademil, que era o diretor da rádio. E chegamos lá e ele disse que não tinha problema, vocês podem usar, não tem problema. E ficamos conversando. Aí no fim ele disse o seguinte: olha, é que você é de Alfredo Chaves e se interessa por isso, então toma para você. Me deu lá um documento, um manuscrito, um livro de escrita contábil, meio se desfazendo assim, caindo aos pedaços, rasgado e tudo. Eu olhei para aquilo, eu sabia da existência daquele documento pelos familiares de quem havia escrito, do velho imigrante que tinha escrito aquilo. Mas eu sabia que ia chegar assim, dessa forma, gratuitamente, de repente, na minha mão. Eu estava começando nessa época a dar aula na universidade, então consegui motivar a Fundação Ceciliano Abel de Almeida, que publicou aquele livro como sendo o primeiro de uma série de documentos capixabas. Foi em Esse que livro ano? é 1979. Esse livro era As Memórias do Imigrante Italiano Orestes Bissoli, que veio para o Brasil em 1888, saiu da cidade, da província de Verona, na Itália, e nessas memórias dele, ele conta por que eles saíram da Itália, qual o clima que havia na época dos tempos históricos da imigração para o Brasil, as razões da imigração, como era a travessia do Atlântico nos navios, as condições de vida, como eram as condições de chegada, a assistência que se dava aqui, o que não se dava. Só que ele já pegou a imigração talvez uns 10 anos depois de quando os primeiros já tinham chegado. Então ele já encontrou uma certa civilização estabelecida. Ele não pegou aquela dificuldade inicial que tiveram os primeiros imigrantes, que chegaram aqui e se alojaram num barracão de palha de coco. Meu bisavô veio na Expedição Tabaque. Então ele é ainda anterior, o seu é de 1875, Expedição Tabaque. E eles chegaram onde? Esses primeiros chegaram em que cidade? Bom, os primeiros, eles chegaram, eu acho que em Vitória, foram para Santa Cruz. Isso. Agora, esse imigrante, o Orestes Bissoli, quer dizer, em italiano, Bissoli Oreste, né, que ele sempre põe o sobrenome antes. Né? Esse desembarcou em Anchieta, que foi o porto de entrada de grande parte da imigração do sul do estado, do Espírito Santo,
subia o Rio Benevente numa balsa que era empurrada corrente acima, sabe? Você fazia força contra o rio, vinha para baixo e você no braço ia empurrando uma balsa para cima, onde iam pessoas, bagagem, ia tudo, né? E foi para nessa balsa rio acima, se estabeleceu naquela região de Alfredo Chaves, e depois a história dele conta, conta desde os antepassados da família dele até a década de 30. Ele vai contando o desenvolvimento daquela região, a abertura de estradas, o aparecimento dos primeiros carros, como é que era feito o comércio do café que eles produziam, como é que os produtos que eles consumiam e que a lavoura não podia produzir, como é que esses produtos chegavam lá para eles consumirem. Então, uma coisa interessante que ele diz que uma das coisas que ele fala é que naquele começo, o que eles compravam? Querosene para iluminação, sal e tecido para roupa, porque açúcar era açúcar de cana que eles faziam. Faziam sabão com gordura de porco e outros ingredientes, com abacate e por aí afora. Então eles mostram assim como é que foram aqueles tempos heróicos em que praticamente aquele pessoal foi jogado por dentro da mata, né? Lá desenvolveu um padrão de vida independente, né? Praticamente isolado do restante do restante da população do Estado, né? E por isso que eu acho que o fato de os imigrantes terem vivido esse isolamento que fez com que se conservasse até hoje esse sentimento de italianidade, seria, né, tão forte que foi preservado durante um século e chegou até o ponto de se promoverem as comemorações do centenário. Aí as comemorações do centenário da imigração italiana no Estado foi como se fosse assim uma alavanca que deu um segundo impulso. Então, a partir daí que começaram os estudos relativos, estudos mais com caráter científico. Hoje a gente tem aqui no Espírito Santo algumas dissertações de mestrado sobre o assentamento dos italianos no Espírito Santo. Então foi a partir daí que se começou a estudar de uma forma mais metódica a participação da imigração italiana na formação histórica do Espírito Santo. Cleci, você é descendente de uma família italiana e você acha que isso gerou o seu interesse para o estudo da imigração italiana? Menina, quando eu era criança, porque meu pai não é italiano, agora minha mãe é italiana dos dois lados, tanto pelo pai e pela mãe. Ela é Paula Mancini. E então eu ia muito a Santa Teresa e lá eles só falavam italiano. E a nona só falava italiano, a nona só conversava com mamãe italiano. E a gente vivia naquele ambiente de comer comida italiana, eles cantavam música italiana, tudo lá era italiano. Santa Teresa era uma Itália dentro do Espírito Santo. Então, na minha infância, eu fui criada vendo aquilo. E então eu sempre tive interesse, mas como Ezio, nunca tinha pensado. Eu conheci tantos imigrantes que hoje em dia eu tenho uma tristeza quando eu penso na quantidade enorme de imigrantes que eu conheci e não sabia, não tive interesse pelas histórias deles. E depois de muito tempo, depois que eu já dava aula na UFES, é que eu fui me interessar por isso. Aí eu me juntei a Silmar e Francisqueto e Agostino Lázaro, que inclusive hoje eles estão no Arquivo Público fazendo um excelente trabalho. E nós fomos fazer uma pesquisa em Castelo. Aí nós fizemos a pesquisa em Castelo, a pesquisa de Castelo ficou pronta, nós temos essa pesquisa pronta, mas nós não editamos um livro sobre a pesquisa de Castelo. Aí fomos chamados pela Prefeitura de Venda Nova, através da Fundação Siciliano, para fazer uma pesquisa lá, porque Venda Nova ia fazer 100 anos. Aí fomos para Venda Nova e fizemos a pesquisa e fizemos o livro que foi lançado no centenário de Venda Nova. Que é o Lembranças Camponesas. Que é o Lembranças Camponesas, né? Então esse livro é todo baseado nas pesquisas feitas em Venda Nova? É todo baseado nas pesquisas feitas em Venda Nova, porque o pessoal de Venda Nova, eles primeiro foram para a região de Araguaia.
Ali Alfredo Chaves, né? Norte do município de Alfredo no Chaves, município de Alfredo os Chaves. fundos de Marechal Floriano. Porque ali era dividido em territórios, primeiro território, segundo território, terceiro território, quarto território. Ainda existem lugares lá que se chama quarto território, né? Tem. Mas é que eles conversavam, eles não gostavam da terra onde eles estavam, que eles chamavam de La Terra Magra. Então, Porque não dava para plantar. o local de plantação era muito pequeno, era muito morro e eles não gostavam muito de lá. Então, eles conversavam muito com aqueles remanescentes de escravos que moravam por ali. E então, o Ângelo Venturini, que tem uma foto dele e a mulher aqui, mas muito esmaecida, porque era a única foto que eles tinham, ele um dia pegou uma bússola e saiu dali daquela região de Araguaia e foi andando em direção até encontrar uma picada que os escravos tinham dito para ele, que na verdade era a locação da antiga estrada do Rubim, que tinha sido feita há muitos anos, mas que o Espírito Santo foi proibido de usar aquela estrada para não escoar o ouro de Minas Gerais por ali. Mas os escravos conheciam. E ele, por ali, com a indicação dos escravos, ele chegou até no local que eles chamaram de Valão de Venda Nova. Então ali, ele ficou ali com os escravos e voltou. Aí, quando ele voltou, ele disse para todo mundo que ele tinha encontrado uma terra ótima e que as fazendas escravocratas estavam em decadência e que eles vendiam pedaços daquelas fazendas. E com o dinheiro que eles já tinham guardado, que eles podiam comprar aqueles pedaços. Aí começaram a vir para Venda Nova. E o primeiro a se instalar em Venda Nova foi a família do Ângelo Altoé. Foi o primeiro a se instalar em Venda Nova. Foi em que ano isso? Olha, o centenário de Venda Nova foi em 1991. Então foi em 1991. Então eles em 1891 foram para lá. E depois os outros foram indo e Venda Nova foi crescendo, né, e se transformou nisso que é hoje, né? Venda Nova foi um dos municípios que mais soube preservar documentos, história transmitida oralmente de pai para filho, culinária, toda a cultura italiana. Venda Nova soube conservar isso bem mais do que os outros municípios. Eles ficaram ali muito separados, né? Então eles perdem um gueto. Então eles contam histórias assim que eles só iam a Castelo de ano em ano para vender o café. Então, se o café tivesse um preço bom naquele ano, então eles traziam querosene, sal, fósforo. Tem mulheres aqui que dizem que o fósforo, uma caixa de fósforo durava 6 meses. E se o dinheiro tivesse bom, eles compravam umas roupinhas e ainda traziam um pouco de farina bianca, que era o trigo para fazer macarrão. Senão era só comer polenta mesmo. E tem uma história engraçada aqui de uma senhora. Ela conta que ela era louca para ondular o cabelo, mas ela não conseguia ir a Castelo para ondular o cabelo. Aí uma vez o pai dela disse, olha, no fim do ano, ela tinha 14 anos, se o café der lucro, eu levo você em Venda Nova para ondular o cabelo. Ela, em Castelo, ela nunca tinha ido a Castelo. Aí o pai levou. Aí quando ela chegou lá, o pai falou, elas foram ondular o cabelo, você imagina aquelas italianinhas branquinhas, loura, com aqueles cabelos que antigamente ondulava, e o cabelo ficava com aqueles cachinhos todo enrolado assim, ninguém penteava nem cortava, ficava com aqueles cachinhos todo enrolado assim. Você pensa bem na figura dela e a irmã sentada num bar lá em Castelo, num café. Aí o pai saiu para fazer negócio, falou com o dono do bar assim, você dá um café para essas meninas que elas estão até agora sem almoço. Aí o homem chegou lá, botou o pão na mesa, botou o bule de café e botou um açucareiro. Mas elas nunca tinham visto açúcar branco. Então elas comeram o açúcar branco todinho com a colher que ele botou lá. Depois que elas comeram o açucareiro todinho de açúcar branco, elas tomaram café amargo e comeram o pão. Você citou que Venda Nova foi um dos municípios que mais
guardou, mais preservou a cultura italiana. Muito se perdeu da cultura italiana aqui no estado? Muito se perdeu porque, primeiro, o próprio governo, muitos imigrantes tiveram seu passaporte tomado pelos agentes da imigração, que era uma forma de evitar a evasão das colônias, porque muita gente queria viajar para o Rio Grande do Sul, porque tinha vindo para ir para o Rio Grande do Sul. Muitos foram obrigados a se naturalizar. Né? E nisso perdia o passaporte. Ou então se tomava o passaporte, que era o único documento que ele tinha, para evitar que ele viajasse. Era uma forma de segurar o imigrante dentro da colônia. Depois, cartórios nunca zelaram muito pelos documentos. Depois também havia um certo, assim, talvez até um certo sofrimento por tudo aquilo que eles passaram aqui no começo e que de alguma forma queriam até esquecer. Então uma forma de esquecer era não guardar as coisas que tinham trazido de lá, inclusive memórias, escritas ou verbais. Né? Há outras razões pelas quais também tudo isso foi se perdendo, inclusive porque havia muitos analfabetos entre os italianos. Eram poucos os que tinham o hábito, que tinham a habilidade da escrita. E esse Orestes Bissoli era uma pessoa que se distinguia dos demais dos imigrantes, porque ele, na Itália, ele lia livros de geometria, apesar de ter o equivalente à escola primária aqui, né? Lia livros de geometria, livros de álgebra. Ele era um construtor, ele deixou obras construídas, pontes, igrejas, até prédios públicos, aqui nessa região onde ele viveu, que até hoje continuam funcionando. Né? As obras que têm aí 70, 80 anos ou mais. Quem passa em Jabaquara, na ponte sobre o Rio Benevente, vê à esquerda uma chaminé enorme de tijolo, que foi de uma fábrica de açúcar, que depois começou a produzir cachaça também. O Bissoli foi um dos construtores daquilo, não construtor que ele assentou os tijolos, mas um dos que dirigiam a construção daquela indústria que estava aí. Ele era um mestre de obras. Ele era um artista, eles diziam um artista. Artista, exatamente. É como eles definiam. Eu sou um artista, não é um chefe de obras ou eu sou um pedreiro especializado, eu sou um artista. Então, por esse grau de analfabetismo, muita coisa se perdeu. Alguma coisa que se guardou, e eu estou descobrindo recentemente, quando você começa a procurar essas coisas, né, aí as pessoas começam a falar, olha, tem isso, tem aquilo, e depois que você mostrou o seu interesse, as coisas começam a ir para a sua mão. Eu estou com alguns documentos inéditos na mão, manuscritos assim de 200 páginas, cento e tantas páginas, uns 2 livros deixados escritos em 2 comunidades italianas, contando a história. Complementam a história do Bissoli e contam outras coisas novas, daquela mesma região de Alfredo Chaves. Eu estou estudando isso. Então, quem foi que, de certa forma, responsável pela manutenção da fixação de muita coisa por escrito, do que ficou, foram os padres. Porque eles chegavam, por exemplo, num desses distritos que gerou um livro desses, que eu tenho, que está comigo, está lá a abertura do livro, num livro de contabilidade também, de escrita comercial, está lá a abertura feita por um padre que passou na região, o padre Marcelino, que é conhecido por toda a colônia italiana. Né? Este livro tem a finalidade de registrar os fatos históricos desta localidade. Fulano de tal está encarregado por mim de fixar para a memória da posteridade os fatos referentes à colonização deste lugar. E o cidadão, indicado pelo padre, que tinha uma certa instrução, talvez fosse para a época, mas com um pouco de escola que ele deve ter tido, ele escrevia muito bem, com uma correção assim invejável e com a precisão de detalhes. Então esse cidadão, a partir da abertura do livro feito pelo padre, ele escreveu toda a história do distrito até o final da vida dele, quer dizer, desde que ele chegaram em 1876 até 1940. Toda a história envolvendo a vida religiosa, que era um componente muito forte na vida do italiano, né, devido à religiosidade, e também ao fato de que naquela região, aquela região do 5º território da colônia do Rio Novo, aconteceu um fato interessante.
era a colônia mais afastada, mais isolada, eles ficaram lá dependendo de tudo, foi abandonada pelo governo, que para não ficar com ela, 2 anos depois, ou 3 anos, tornou o território independente e o entregou ao município de Guarapari, que ficava longe, que até hoje, para ir daquele distrito até Guarapari, você passa por 2 outros municípios. Era uma ligação muito imprópria, mas foi a forma de o governo se resolver com a colônia. Como não podia dar atendimento à colônia, emancipou E também tinha entregou ao muitos município. administradores corruptos e incompetentes, né? Então, no vazio deixado pela administração civil, com administradores corruptos que cobravam pelo alimento que eles não cobravam em dinheiro, porque os italianos não tinham como pagar, mas cobravam nas joias que eles tinham trazido, joias de família, porcelanas, etc. Os italianos lá no quinto território trocavam pela comida. Eu tenho relatos verbais de pessoas que conviveram com os primeiros imigrantes, filhos daqueles primeiros imigrantes, essas fitas têm gravadas, então eles diziam como é que eles um dava os pratos que tinha trazido, porcelana de não sei o que, outro dava o brinco da mulher para trocar por comida nos primeiros anos. Então o que acontece? O que aconteceu? No vazio da autoridade civil, os padres, os religiosos adotaram a colônia, então foram eles, na prática, os administradores e os responsáveis pela evolução daquela colônia. Por isso que a igreja se tornou o local geográfico até de maior importância. O que acontecia? Alguém fazia uma doação de um terreno para construir a igreja, ou então os vizinhos, os limites dos seus terrenos, cada um doava uma parte, aí se construía a igreja, porque o padre era a pessoa mais importante, era o elo de ligação com o mundo exterior, era o indivíduo que visitava os doentes, que promovia a paz entre os inimigos, que resolvia as questões de terra e que trazia as notícias do mundo exterior para ele. Então, é natural que, então, essa importância se traduziu na posição central que a igreja ocupa dentro dessas comunidades italianas, que, de um modo geral, são assim, um quadrado com as casas na parte externa e no centro tudo uma igreja. Letícia, você sabe dizer quando os italianos começaram a se misturar com os brasileiros, com os capixabas? Olha, menina, eu sei o seguinte, que minha mãe, para se casar com meu pai, precisou fugir. Era muito separado. Porque não, Deus me livre, brasileiros falavam, nossa, filha de fulano vai namorar com um brasileiro, então isso era... Você mesmo que você assim tá com lepra, com AIDS, ser uma pessoa que as pessoas não querem chegar perto. Então, mamãe precisou fugir para casar com meu pai. Porque mamãe era italiana, né? A família dela toda italiana e meu pai era brasileiro. Então era muito difícil. Em Venda Nova, então, eles contam casos incríveis de moças que o pai expulsava de casa se namorasse com um brasileiro. Era uma coisa terrível. E a partir de que época será que isso começou a... Olha, com a abertura das estradas. A abertura das estradas é que facilitou a penetração dos brasileiros, dos ditos brasileiros, né, nessas regiões. Aí, então, aos poucos foram começando a se misturar. Foram se acostumando. Você quer ver um fenômeno interessante aí nessa região de Alfredo Chaves? Quando você já tinha assim, vilas estabelecidas e um certo comércio, aí pela década de 10, 20, por aí, começaram a aparecer os mascates. Todos eles árabes, que eles chamavam de turco. Então, há muito casamento de italiana com o mascate, que chegava e se hospedava nas casas de família porque ele não tinha pensão, pousada, hotel para ficar, então hospedava lá e vendia principalmente fazenda, que eles chamavam que era peça de pano para fazer roupa, né? Que os pais compravam assim. Eu me lembro que minhas tias diziam que ganhavam um vestido por ano. Um vestido por ano. Vestido por ano. Então, era essa aproximação, né? Dormia lá, então ficava conhecendo a família, voltava uma outra vez, daí saía casamento. Eu acho que a primeira miscigenação que teve, pelo menos nessa região que eu conheço, tem assim, daria pelo menos talvez uns 7 ou 8 exemplos de famílias que se originaram de mãe italiana e pai árabe.
E saíram brasileiros. Saíram brasileiros. Gleci, você sabe dizer quais são as áreas que os imigrantes chegaram e ocuparam aqui no estado? Quais são as cidades, Olha, as regiões? Se tem notícia de italianos por aqui, um ou outro, antes da primeira imigração, que realmente foi a imigração tabaco, a primeira imigração organizada. Não era do governo como as outras, mas era uma imigração organizada. Ele foi pedir ao governo, ao imperador, para trazer imigrantes para cá. Quando foi isso? Isso foi em 1863 que ele foi pedir, eles vieram em 1864. Agora, esse tabaco já estava aqui, mas ele não foi para a Itália porque ele tinha uns problemas de dívida lá, então não voltou, mandou um tal de Casa Grande para organizar o pessoal lá na Itália, espalhar os panfletos e trazer os italianos para cá. Mas os italianos que vieram nessa época foram todos trentinos, eram todos da região do Trento. Acho que tem uma ou duas famílias que vieram na Expedição Tabaco que não são trentinos, e sim vênetas, mas todos são trentinos, 99% são trentinos. Mas as regiões que eles ocuparam aqui no estado? Cruz, eles foram especialmente para Santa Cruz, porque o tabaco tinha terras em Santa Cruz e ele pediu ao governo para colonizar as terras dele. Mas quando eles chegaram aqui, eles acharam o contrato leonino, as plantações ficavam não sei quantas léguas do lugar onde eles moravam. O barracão não tinha divisória, eles se sentiram muito humilhados, foi uma confusão tão grande que precisou mandar polícia, juiz. Várias autoridades tiveram que ir lá, por fim eles se separaram. Alguns ficaram no tabaco, alguns foram para a Colônia Rio Novo, que é lá na região de Guarapari, Alfredo Chaves, aquela região ali. Alguns foram para a Colônia Santa Leopoldina, e que já existia, porque os imigrantes antes deles já tinham vindo os alemães em 1852 ou 54, os alemães vieram para a região de Domingos Martins e Santa Leopoldina, e alguns foram para o Rio Grande do Sul e ajudaram a fundar Caxias do Sul, dessa Expedição Tabaco. E um grupo de 8 famílias subiu a serra e foi fundar Santa Teresa. Meu bisavô foi um desses. A colônia Antônio Prado. Era a colônia Antônio Prado. Aí depois a imigração continuou, veio a imigração oficial. E quando a imigração oficial parou, porque teve um decreto chamado Prinetti, que era o nome do ministro que proibiu a imigração, mesmo depois do decreto proibindo, porque as colônias foram visitadas e acharam que que os italianos viviam muito mal assistidos, tanto pela Itália como pelo Brasil, então a imigração foi proibida. Mas mesmo depois dessa proibição, principalmente no sul do estado, lá na região de Anchieta e Cachoeira de Itapemirim, continuaram chegando imigrantes. Havia desembarques clandestinos e também a imigração e a imigração pela divisa com o estado do Rio. Rézio, a respeito do seu livro, você está à procura de patrocínio? O que falta para ele ser lançado? Bom, ele está todo pronto. Inclusive um detalhe desse livro, que ele foi lançado pela Fundação em 79, pela Fundação Ceciliana Abel de Almeida, mas há 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, alguém da família, que depois a família também do Bissoli passaram a se interessar pelo livro, uma neta dele, mexendo lá no sótão da casa, descobriu a continuação do diário dele. Então há uma metade do livro, há uma metade do diário que ainda está inédita. E tudo isso já está preparado, com fotografias que a família cedeu. Quer dizer, eu tenho praticamente a pré-edição do livro pronta. Né? Agora, eu estou correndo atrás de patrocínio e o que eu estou observando é o seguinte, que a Prefeitura de Vitória abriu uma porta muito grande, favorecendo, deixando que as empresas, em vez de pagar o imposto, banquem um produto cultural. Mas as empresas de maior porte, que poderiam bancar uma obra mais cara, como um livro, por exemplo, um projeto mais caro,
quase todas, ou todas aquelas que eu cheguei até agora a abordar, elas são empresas que não têm raízes na história do Estado, são capital vindo de fora, ou de Minas, principalmente de Minas, São Paulo, outro lugar, bancos, né, que são transnacionais, não têm raízes nenhuma, não têm pátria, então estão um pouco interessadas, quer dizer, não tem um interesse específico na história do Estado. Então esse livro, esse diário da Memória do Imigrante, que conta uma história, uma parte da história ainda não contada, não cai na faixa de interesse deles. Então eu vejo assim com certo ceticismo a possibilidade de publicação dele num futuro próximo, esse ano, começo do ano que vem. Eu acho que eu vou ter que batalhar muito mais e talvez partir para aquele financiamento picadinho, sabe? Uma empresazinha que pode te dar uma cota pequena, outra, entendeu? Para você juntar tudo e fazer o livro. Ok, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Mídia. O Mídia de hoje fica por aqui, até o próximo programa.